Elias, muito bom estar aqui com você presente, muito bom estar aí na sala, também com o Celso já presente, os demais alunos que forem entrando, a gente vai habilitando aqui no decorrer do nosso encontro. Queridos logísticos, né, nós estávamos aqui previamente aqui no aquecimento, né, enquanto instalávamos aqui, falando um pouquinho sobre a realidade, o Elias estava compartilhando como aquilo que a gente estuda aqui, né, é algo que, se não aplicar, a coisa fica complicada. Está falando aqui lá da produção, né, Elias? Foi instalada recentemente uma máquina para envasamento, que não deu certo, teve que aumentar mais turno, e está contratando lá, não, Elias? Está contratando lá, hein? Porque fez mais turno, tem que refazer o equipamento, e vai ter aí um desgaste aí na produção aí. Fala para o Elias, meu professor. Fala, Celso. Fala para o Elias se ele precisar de um supervisor de controle de qualidade. Se o salário for bem, ele pode me contratar e me tirar da setor médio e me levar para lá. Olha lá, tá vendo? É o que está faltando, viu, Celso? O Celso está com o currículo aí, depois vocês trocam ideia, né? Faltou planejamento lá, viu, o Celso? Diz que o dono da empresa viu na internet, Elias? Como foi? Mostrou o vídeo de uma máquina, brilhou o olho do dono, falou, rapaz, é essa. Instalou, não deu certo. Elias, qual que é o valor que está perdendo lá por mês? R$364.000 por semana, porque a produção está parada. Você já pensou? Jesus do céu. Numa crise dessa, mais de R$1 milhão por mês, cara. É como o senhor falou na aula anterior, né? Planejamento entre PCT, entre chão de fábrica, entre fornecedores e tudo mais. Se não tiver, não tem como hoje. Foi justamente isso, viu, Celso? O Elias chegou comentando, professor, está acontecendo o que a gente está vendo na aula, só que do lado ruim, a falta dele, né? Eita, nós. Gente querida, ó, nós estamos caminhando para a reta final do nosso curso, né? E com alegria, com tristeza, né? Por que tristeza? Porque nosso contato logístico de sábado, para mim, sempre é engrandecedor, né? Compartilhar com vocês informação e aprender com vocês. A experiência de cada um, para mim, foi enriquecedora ao longo do nosso projeto. Posteriormente, durante a semana, eu vou gravar e vou escrever um vídeo falando dos passos para a nossa finalização, tá bom? Então, não vou fazer isso em aula hoje, para a gente poder explorar o nosso tema, que é Trade Zones. Hoje nós vamos falar de blocos econômicos, mas viu, Elias, Celso e demais alunos, durante a semana deixar um vídeo explicativo da nossa organização para a finalização do nosso curso, tá bom? Inclusive, levando em consideração todas as nuances, qualquer tipo de pendência, eu vou reunir tudo isso e vou deixar explicado para vocês a partir de segunda-feira no grupo da sala, tá bom? Hoje o nosso assunto é o tema, né? Nós estamos na tendência na gestão da cadeia de suprimentos e o nosso tema é blocos econômicos. Então, no nosso encontro passado, queridos alunos, nós estivemos trabalhando aí o planejamento dentro das características, né, da logística global. Uma empresa que quer ser global, uma empresa que quer trazer aí realidades diferenciadas, precisa desse planejamento com olhar para o futuro. Então, hoje, nosso objetivo, nesse nosso encontro, está lá na página 184, capítulo 16, Trade Zones, ou blocos econômicos, até para a gente trabalhar essa reta final aqui do nosso momento, né? E aí, ao falar de trade zones e blocos econômicos, vou compartilhar a tela aqui, tá bom? Que eu preparei um material especial para o nosso estudo aqui, dentro dessa perspectiva, tá? Então, tá aí para você, trade zones, blocos econômicos. Então, quem aqui já ouviu falar do Mercosul? Já ouviu, Elias, falar do Mercosul? Tranquilo, né? Já ouviram falar da União Europeia?
Não é? Maravilha. Então, mais ou menos, a gente tem a ideia daquilo que seja um bloco econômico. Agora, o porquê ele foi criado e qual é o nosso enfoque, por que a gente estuda ele como uma tendência na gestão da cadeia de suprimentos, que é o ponto da nossa aula, né? Um bloco econômico é a união de países, né, que fazem aí parte de uma mesma região, com o objetivo de fazer 3 coisas principais: fomentar o crescimento econômico e social. Então, qual que é o conceito? Um bloco econômico, uma trade zone, países que fazem parte da mesma região, para fomentar o crescimento econômico, o crescimento social. E por que isso é importante, Elias? Celso, queridos alunos, porque veja bem, eu estou aqui com a minha organização, estou na produção lá, e eu estou aqui no Brasil, e eu quero expandir. Né? Hoje eu estou vendendo, vou pegar o exemplo aqui, desculpa falar de trabalho, Elias, você está de folga hoje, né? Mas hoje eu estou vendendo aqui para o Atacadão, para a rede Atacadão, estou vendendo aqui para o Walmart no Brasil. Mas e se eu quiser vender para o Walmart na Argentina, no Chile? São clientes em potencial. Então eu preciso ver essa questão, peraí, mas como que funciona na Argentina? E como que eu faço para mandar a produção para lá? Né? Hoje estamos numa contratação de uma empresa de São Paulo que vem pegar a produção no interior, né? Mas como que a gente faz, então, para mandar o nosso produto, para distribuir, para fazer organização logística? Então, para isso foram criados os blocos econômicos. Porque eles facilitam a tramitação de produtos, de serviços, de materiais. Então, eles vão trazendo esse crescimento econômico de uma maneira mais efetiva. Outra coisa importante, né, dentro dessa perspectiva de blocos econômicos, é o seguinte: se você ali é uma empresa do Brasil, que entrar no mercado internacional sozinho é mais difícil, não é? Mas agora, se você for em bloco negociar, é muito mais fácil. Então, os blocos econômicos, eles negociam muito mais fácil a entrada de coisas, recebimento, tanto para importação quanto para exportação. Então, fomentar o crescimento econômico passa por importação e exportação, efetivamente, né? Nós vamos ter, dentro da logística, então, global, da logística internacional, cada vez mais a necessidade de operadores logísticos que entendam de blocos econômicos, entendam da logística global, já que, inclusive, os clientes hoje eles podem estar em qualquer parte do mundo. Não é não? Nós estamos aí em plena expansão do crescimento, de um crescimento da internet, de um crescimento das transações pela internet. Então, hoje você pode estar aqui, mas negociando com clientes em qualquer parte do mundo. Né? É muito fácil, né? Evidentemente, para clientes de negócios pequenos, negociar com clientes e fornecedores de todo o globo. Né? Isso acontece já para a produção. Né? Provavelmente, por exemplo, lá para fazer o nosso glorioso álcool gel, né? Depende de fornecedores espalhados pelo mundo. Não é só no Brasil. Né? Então, essa relação internacional, hoje é uma relação muito comum. É muito comum hoje você se relacionar com clientes, fornecedores. Primeiro, fornecedores, você se relaciona com fornecedores de todo o globo. E com clientes espalhados também por todo o globo. Né? Essa é a expectativa de um bloco econômico. E por isso que ele é uma tendência na gestão da cadeia de suprimento. Por que um bloco econômico é uma tendência? Porque hoje, na nossa cadeia de suprimentos, a gente tem fornecedores espalhados pelo globo, não só no nosso país. Falando um pouquinho do contexto histórico de blocos econômicos, né? Iniciou depois da Segunda Guerra Mundial, né? Essa experiência da união de países, ela foi uma experiência que notou-se que seria muito vantajosa para a reconstrução global, para o crescimento social e, evidentemente, para o desenvolvimento econômico.
queria destacar que um bloco econômico que forma um mercado regional e internacional tem algumas facilidades que são importantes. E nós temos que tocar aqui no assunto fiscal. Então, o fisco, né, o tributo, no nosso país ele é muito latente, mas não é só no nosso país que tem tributo, não é? E a ideia é o seguinte: quais são as facilidades? Uma das facilidades muito importantes são as estações aduaneiras, os armazéns internacionais, onde a gente vai ter o quê? Um livre comércio, um comércio livre de movimento de impostos e tarifas. Isso é importante. E um bloco econômico é importante para isso. Imagina, nós vamos mandar nossa produção lá para um país aqui do Mercosul, vamos pensar aqui na empresa, a gente vai mandar para a Argentina. E aí, na minha movimentação, uma mercadoria aqui brasileira, segundo a nossa legislação tributária, quanto mais se movimenta, mais tributo paga. E para a logística, uma mercadoria, quanto mais se movimenta, mais caro fica o processo. E uma mercadoria, quanto se movimenta, paga tributo. Então, nós temos o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços e Transporte Interestadual e Intermunicipal, além do Serviço de Energia Elétrica. Nós temos o IPI, que é o Imposto sobre a Produção Industrial. Então, esses tributos eles vão acompanhar a mercadoria. E nós vamos ter imposto de importação e imposto de exportação. Então, eu preciso, na movimentação logística, ter uma estratégia que seja aplicável à minha transação internacional. Olha, a mercadoria, para embarcar, ela vai ter que ficar 20 dias, às vezes, esperando o embarque. E aí, ela vai pagar tarifa, vai pagar imposto? Nesse momento que a atuação, as associações, para nós termos estações aduaneiras, ou seja, armazéns onde a gente não vai ter o impacto tarifário, são muito importantes. Então, dentro dos blocos econômicos, essas tarifas elas são essenciais para o desenvolvimento do nosso negócio, né? Eu queria só citar aqui, fazer uma citação de um dos livros aí do seu capítulo 16, que está na página 185, que é um material do Santiago, que foi retirado de um blog. E ele diz o seguinte: como resultado da economia mundial globalizada, a tendência atual é da formação de blocos econômicos destinados a realizar uma maior integração entre seus membros e facilitar o comércio. Para isso, geralmente, eles adotam a redução da isenção de impostos ou de tarifas alfandegárias e buscam soluções em comum para problemas comerciais. Em tese, o comércio entre os integrantes de um bloco aumenta e gera crescimento e deixa de participar de uma organização do tipo significativamente viver isolado no mundo moderno. Tais associações são formadas por países vizinhos ou que possam ter afinidades culturais ou sociais e etc. Está aí esse resumo nos conceitos e fundamentos, justamente fundamentando aquilo que a gente já tem aqui compartilhado nesse nosso encontro. Um bloco econômico vai buscar, além de isenção fiscal, redução tarifária, soluções. Se você busca uma solução com a empresa sozinho, é difícil. Agora, se você busca essa solução coletivamente, vai ter um resultado muito melhor. E mais, hoje, viver isoladamente, viver isolado, fora de um bloco econômico, só mesmo a China para aguentar, que é gigantesca. Né? Qualquer outro país no globo, qualquer outra empresa que esteja aí em outro país, para aguentar essa competição, esse mercado cada vez mais exigente, né? Tem que estar junto de um bloco, tem que ter acordo comercial, tem que caminhar coletivamente, não dá para fazer a coisa sozinho. Né? Quantas vezes ali vai buscar solução, e quantas vezes nessa pandemia buscou solução coletiva. Olha,
eu dependo de um insumo que é indiano. Tem outras empresas que também. Peraí, no nosso bloco, tem essa empresa que também precisa. Então, vamos buscar uma solução juntas. Vamos negociar, vamos fazer um frete coletivo para trazer isso com mais velocidade. Então, estar dentro de um bloco realmente é uma tendência que veio para ficar. É muito difícil um país trabalhar isoladamente, né? E é muito importante aí esse desenvolvimento. Seguindo na esteira do nosso encontro hoje, além dos blocos econômicos, nós temos as zonas de livre comércio, né? O que são essas zonas de livre comércio? São lugares onde se pratica o comércio das mercadorias sem taxa. Isso é muito comum, né? Assim, só para dar um exemplo, nos aeroportos, voos internacionais, em alguns países que nós temos o free shop, né? Não sei se você ouviu falar do free shop, Elias. Eu vou falar uma área dentro lá do aeroporto que você tem acesso à mercadoria sem taxa. Né? Isso é um arranjo comercial. É a mesma coisa com os blocos, fica à vontade. As mesmas coisas com os blocos econômicos. Eles também têm zonas de livre comércio, zonas onde o movimento tarifário ele vai ser menor, onde essa realidade vai ser mais competitiva. Adiante aqui. Vamos pensar agora, queridos logísticos. Elias, vamos pensar aqui, nesse nosso caminho, nos principais blocos econômicos. Vamos dar uma olhada aqui nos principais blocos econômicos do mundo, né? Aí, a partir da página 188 em diante, nós vamos dar uma olhadinha nos principais blocos econômicos globais e como que eles funcionam. Vamos trazer aqui alguns comentários e tecer alguns comentários dentro dessa realidade. O primeiro deles aí é o Mercosul, né? O Mercado Comum do Sul. Foi criado em 1991 e é o maior bloco econômico do Hemisfério Sul, né? Ali está a formação original, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, e eu quero aqui compartilhar algo institucional sobre o Mercosul, já que ele é muito importante para nós. Então, deixa eu aqui só colocar no guia, outra telinha aqui para nós. Eu quero trazer aqui algumas informações importantes do Mercosul para a nossa ilustração aqui da aula. Deixa eu só colocar aqui no posicionamento para trazer essas importantes informações. Hoje o nosso assunto é bloco econômico.
organizar aqui com essa primeiro. Deixa eu compartilhar agora aqui no Meeting. Vamos ver aqui como ficar um. Aí que pode aqui. Vou apresentar aqui na tela. Celso, para você estar essa tela do YouTube, do Mercosul, Não, professor, ainda não apareceu para mim, só está aparecendo o senhor aí. tá bom, eu vou dar uma regulada. Obrigado pelo feedback. A outra, quando o senhor está passando o slide, está aparecendo Vermelho. a tela dela. Agora, Agora tá. você tem uma tela. Tá. Não vou ficar aqui. Agora está aparecendo, professor. Obrigado, Celso. Vê se a gente consegue aqui ver. Somos 300 millones de personas. Somos 15 millones de kilómetros cuadrados. Somos nuestra gente. Somos español, somos portugués, somos guaraní. Somos muchas lenguas en un solo bloque. Somos música. Somos samba. Somos tango. Somos murgas. Somos polka. Somos folclore. Somos rock. Somos campo. Somos mar. Somos montaña. Somos río. Somos costa, somos nieve, somos trópico. Somos 28 años de caminar juntos. Somos acuerdos comerciales con el 30% del PBI mundial. Somos la quinta economía del mundo. Somos gas, somos petróleo, somos minería, somos energía sustentable. Somos un documento único para viajar. Somos ayuda en el exterior. Somos solidarios, somos libre circulación de bienes culturales. Somos un compromiso inquebrantable con la democracia. Somos libertad de prensa. Somos derechos humanos. Somos los inmigrantes. Somos los pueblos originarios. Somos la gente de buena voluntad que viene a forjarse un futuro con nosotros. Somos el pasado que nos enorgullece. Somos el presente que nos motiva. Somos Mercosur. Somos el futuro al que caminamos juntos.
Unidos, temos mais possibilidades do que individualmente. Juntos, podemos ser mais competentes para preencher nossas necessidades e gerenciar os recursos compartilhando informações e conhecimentos. Unidos, fortalecemos nossas economias, nossas relações comerciais, políticas, sociais e culturais. Isso é o Mercosul, uma união de países que há mais de 25 anos trabalha em equipe pelo bem-estar de seus povos. Foi criado pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai em 1991, mediante a assinatura de um acordo chamado Tratado de Assunção, baseado no respeito à democracia e na busca do desenvolvimento econômico. A partir dessa data e até hoje, tem sido um processo dinâmico e aberto ao que se uniram em fases posteriores a Venezuela e depois a Bolívia, atualmente em processo de adesão. Hoje em dia, também são sócios do Mercosul os restantes países da América do Sul. No Mercosul, as decisões são tomadas por 3 órgãos. O Conselho do Mercado Comum, integrado pelos ministros das Relações Exteriores e da Economia, para conduzir politicamente o processo de integração. O Grupo Mercado Comum, que é o órgão que atende ao funcionamento cotidiano do bloco. E a Comissão de Comércio, que supervisiona as ações relativas à política comercial. Para apoiar esses 3 órgãos e propor iniciativas, a cada ano organizam-se mais de 300 fóruns de negociação nas mais diversas áreas, com a participação dos representantes de cada país. Nessas instâncias, as decisões são tomadas por consenso, contando cada país com um voto, sem importar seu tamanho, população ou desenvolvimento econômico. Por sua vez, com o correr dos anos, criaram-se diversos organismos de caráter permanente para facilitar a aplicação das políticas em todo o bloco. Nestes primeiros 25 anos, o comércio entre os países do Mercosul multiplicou-se quase 8 vezes. 1/3 dos produtos do atual intercâmbio tem um importante valor tecnológico. Além dos acordos comerciais, alcançaram-se uma série de importantes conquistas de diversas características em questões migratórias, trabalhistas, culturais e sociais. A Cartilha de Cidadania do Mercosul inclui grande número de direitos em pleno desenvolvimento para cada cidadão. Entre outros benefícios, hoje podemos morar, estudar e viajar com total liberdade nos países que integram o bloco. Escolher, inclusive, onde aposentar-nos, sem perder nossos recolhimentos. Essa facilidade de deslocamento permite maior convívio com outras culturas e vê-las refletidas em expressões artísticas de diversas índoles através de intercâmbios e acordos culturais. Além de todos esses avanços em nível regional, o Mercosul concluiu múltiplos acordos de tipo comercial, político ou de cooperação com várias nações e organismos dos 5 continentes. No âmbito da cooperação econômica, desde 2006 existe um Fundo para a Convergência Estrutural. Este fundo de financiamento contribui anualmente com mais de 100 milhões de dólares para os setores mais necessitados dos países membros, sobre a base da solidariedade, o consenso, a equidade e a flexibilidade. Os aportes são feitos por cada país conforme suas possibilidades econômicas, recebendo mais quem menos tem, contribuindo para a realização de obras que aceleram o desenvolvimento das sociedades. Realizaram-se múltiplos projetos, tais como instalações de redes elétricas e interconexão, construção e reabilitação de estradas, rodovias e ferrovias, desenvolvimento de produtos turísticos, sistemas de saneamento e água potável, recuperação de escolas e moradias e um programa integral de ação contra a febre aftosa. O Mercosul, um território de quase 15 milhões de quilômetros quadrados, com uma grande variedade de riquezas e tesouros naturais. Reservas de água, biodiversidade, recursos energéticos, terras férteis e uma população de mais de 295 milhões de pessoas que conformam um patrimônio inavaliável de diversidade cultural, étnica, linguística e religiosa. Uma união entre países que se fortalece com o tempo e se consolida a cada conquista. Um lugar comum para crescer, melhorar,
projetar e alcançar objetivos pelo bem mútuo. O Mercosul. Nossa equipe. Muito bom. Tá aí, então, para a gente um pouquinho aqui do Mercosul. O vídeo institucional ele é bastante didático, né? E para nós ele é muito importante. Até fica a dica, né? A gente pode dar algumas dicas aqui sobre o Mercosul. Deixa eu só fechar aqui. Já, obrigado. Vamos voltar aqui para o nosso ponto, nessa reta final. Não, obrigado, Ricardo. Não é necessário agora. Dentro da nossa perspectiva, então, o Mercosul ele é muito importante, né? E talvez tenha sido pouco aproveitado. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, eles fundaram o Mercosul e depois se associou, recebeu Venezuela e a Bolívia está em processo de adesão, né? A Venezuela ela foi suspensa, né? Ela está com um problema democrático no país e uma das bases do Mercosul é a realidade democrática, é a estrutura democrática. E aí, por conta lá, toda a questão do Hugo Chávez, do Maduro, eles estão suspensos do Mercosul. Eles eram membros oficiais do Mercosul, estão suspensos. A Bolívia está em processo de adesão, estava quase se tornando membro oficial, aí teve um problema democrático lá com o Hugo Chávez, não, o outro presidente, me fugiu o nome, Evo Morales, mas e aí está ainda em processo de adesão. Então, nós temos no bloco do Mercosul ainda sócios ou associados. O Chile é um sócio do Mercosul, ele não é membro do Mercosul, né? Por quê? Porque ele não quis se filiar, mas ele quis ser sócio do bloco. Então, ele tem, algumas facilidades. Além do Chile, nós temos também, como sócio dentro aqui do Hemisfério Sul, né? Nós temos também o Equador, que também é sócio do Mercosul. Então, nós temos um bloco muito consistente. Uma das dicas interessantes do Mercosul é que você pode viajar com documento único, né? Se você vai para outros países, você tem que tirar passaporte. Aqui no Mercosul, um documento você passa todas as fronteiras. Então, da mesma maneira que busca facilidades para a movimentação de pessoas, busca facilidades logísticas. Uma das reuniões muito importantes que tem anuais, o Fórum Anual, ele tem uma equipe só para tratar de logística. Então, dentro do Mercosul, nós temos dentro do grupo comum de negociações, uma equipe só para tratar de logística e de soluções. Nem tudo são flores, e como envolve política também dos países, né? Criticou-se muito a postura do Mercosul na pandemia, porque, na verdade, criticou porque o bloco não buscou negociar junto. Cada país saiu para cima com sua política. Então, essa é uma crítica que se faz, mas já há uma cena, uma reunião próxima que vai ter agora, muito importante, que é da união do bloco para adquirir vacinas contra a Covid de países do bloco. O Brasil ele lidera essa iniciativa, até porque ele é um dos países do bloco que tem vacinas em desenvolvimento avançado. Mas a ideia é fazer um bloco para que isso seja diversificado dentro do bloco. É só um exemplo de como funciona aí o nosso glorioso Mercosul, tá bom? Depois, lá no grupo da sala, durante a semana, eu vou deixar os links do grupo do estudo logístico para vocês darem uma profundidade. Uma coisa interessante que o bloco decidiu recentemente é que, por exemplo, se você quiser aposentar, mas viver em um dos países do bloco, você transfere essa aposentadoria internacionalmente para onde você quer viver no bloco, né? Que não vai ter problema, né? Se você quiser contribuir com previdência fora do bloco,
é feito uma portabilidade, né? É como se fosse portabilidade. Então, você pode escolher um dos países do bloco para viver, né? E para se desenvolver, tem essa portabilidade econômica, né? Vamos aqui ver outros importantes blocos econômicos. União Europeia, né? É um bloco dos mais volumosos. É o maior bloco que a gente tem hoje em atuação, né? E domina o PIB mundial. Tem uma zona de livre comércio, que é a maior área de livre comércio que tem no mundo hoje. É a área que tem o comércio asiático ali, na verdade, Japão, União Europeia, tem um tratado de livre comércio. Vocês viram recentemente, o Brexit, que é o seguinte: a Grã-Bretanha resolveu sair do Mercosul, né? Então, todo o problema que teve, né? Demorou bastante, né? Então, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, resolveu sair da União Europeia, exceto a Irlanda. A Irlanda do Norte resolveu ficar, né? Então, os outros países de Gales, Irlanda do Sul, né? Escócia e os outros países que compõem a Grã-Bretanha, saíram por questões de divergência econômica, né? Então, deu toda uma situação, mas fizeram um acordo, e esse acordo foi firmado no final do ano passado, fechou esse acordo, e provavelmente a maior área de livre comércio agora do mundo será a área que foi votada entre o Reino Unido e a União Europeia. Vai ser a maior área de livre comércio do mundo. Outro bloco econômico aqui é o bloco formado pelos Estados Unidos, o México e o Canadá. É o antigo NAFTA. E aqui cabe uma ressalva política. O Trump era contra o NAFTA. Então, eu não sei se vocês ouviram falar, mas o Trump ele queria fazer um muro para que o pessoal do México não viesse para os Estados Unidos. Então, tem ainda um grande problema diplomático não diplomático, mas de fronteira, entre Estados Unidos e México. E isso afetou o bloco econômico, que era o NAFTA, o bloco formado entre Canadá, Estados Unidos e México, que teve uma alteração de formação, e em julho do ano passado, 2020, ele mudou de nome, agora chama USMCA. USMCA, não chama mais NAFTA. Só que é o seguinte, o Biden pode ser que ele tome outra decisão, mas uma coisa que pegou todo mundo de surpresa é que, na verdade, nessa relação com esse bloco econômico, ele está seguindo a mesma linha do Trump. Ele está também com a questão com o México e toda a questão de diversificação lá na fronteira. Ok? É um bloco muito importante, já que tem os Estados Unidos, que tem uma economia bastante pujante, né? Então é um bloco de produção importante. Um novo tratado do USMCA, que foi assinado depois de 2 anos de negociação, foi fechado em julho do ano passado, 2020, houve uma regulamentação a respeito do meio ambiente, incrementou a produção de automóveis dentro do bloco e os Estados Unidos conseguiu aí uma grande fatia do mercado de lácteo canadense, que é muito forte. Você já ouviu falar das vaquinhas canadenses? Diz que o negócio lá é pegado, a produção canadense é pegada. Os Estados Unidos entrou aí com a questão dos automóveis dentro do bloco, por isso que, inclusive, isso teve um impacto, olha só, nos outros países do mundo. Por quê? Fortaleceu o bloco e a produção dentro do USMCA de automóveis. Então, montadoras americanas, como a Ford e a GM, elas mudaram a estratégia para se concentrar agora nas facilidades que elas vão ter dentro do bloco aí do USMCA, e aí muda a estratégia logística, inclusive. Então, na reta final aqui, queridos logísticos, outro bloco importante é o APEC, né? Que é composto por vários países do continente asiático, exceto
a China. E aqui já digo o seguinte, que é uma pergunta que não quer calar, né? Professor, a China ela está em algum bloco econômico? Não. Então, a China, ela negocia por ela. Então, é uma coisa aí que a gente vê, ela não aceita o que é imposto dentro de um bloco econômico. Por quê? Porque uma das imposições da maioria dos blocos econômicos é uma sociedade democrática de direitos. É a população poder eleger seus governantes. E a China não é assim que funciona, né? Lá é o Império Chinês, né? Então, funciona diferente. A APEC tem vários países da Ásia. Lembrando ali que dentro da APEC, a gente vai ter países como a Austrália, como Nova Zelândia também na composição. Nós temos outro bloco econômico, que é o bloco do Pacto Andino, né? Que tem Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. E por isso que eles não são signatários como membros do Mercosul, eles são sócios, exceto a Bolívia, que a Bolívia quer sair do Pacto Andino e quer se filiar ao Mercosul, né? Então, quer deixar o bloco do Pacto Andino, e é um bloco criado já há muito tempo. Perguntas aí na sala? Está tudo bem? Acho que está tudo bem. Ah, não, o Adiel aqui tem mais um aluno para entrar, permitir aqui. Para a gente fechar aqui, queridos alunos, mais um bloco econômico. Associações das nações do ambiente da Ásia, que compõem Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura, África Austral, que foi criada em 17 de outubro de 92, com 16 países da região da África Austral, incluindo a África do Sul, que é a criadura do bloco. E aqui um mapa prospectando aí os principais blocos econômicos que a gente tem. Lembrando que o NAFTA mudou ano passado, agora ele se chama USMCA, Estados Unidos, México e Canadá. Então, ali a gente tem o CARICOM, dos países do Caribe, o KCM ali, que tem ali importante influência naquela fronteira, muito disputado, né? Na década de 70, 80, muito disputado, aí a Guerra Fria influenciou muito. Nós temos ali a União Europeia, com exceção agora da Grã-Bretanha, que saiu do bloco, e você vai perceber que Rússia e China, alguns países ali que formam ali alguns países árabes, eles não fazem parte de nenhum bloco, eles negociam sozinhos. Então, faz essa negociação de maneira efetiva. Gente querida, queridos logísticos, bloco econômico é uma tendência na gestão da cadeia de suprimentos e na página de número 194, eu vou deixar para vocês fazerem durante essa semana. Na página 194, nós vamos ter 2 exercícios para fechar essa ideia de bloco econômico e toda essa transação econômica aí para a gente poder falar na nossa semana. Eu quero abrir aqui para as perguntas e observações, antes da gente fazer um encerramento. Comentários, Elias? Algum comentário, perguntas e observações? Está claro? Aí na sala, queridos alunos que estão aí online, alguma pergunta, observação, podem ficar à vontade. Ó, professor. Pode falar, Celso, estamos te ouvindo. Esse dos blocos econômicos é muito interessante, que às vezes eu não consigo entender. Tipo, se olhar no mapa mundi aí, a América do Sul, em vez de fazer uma moeda única e forte para fortalecer e negociar entre si, e a partir daí conseguir negociar preços melhores para fora, assim mesmo como a China faz e a Rússia faz,
mas devido a conflitos políticos isso não acontece, né? Então, o Mercosul às vezes quer ser uma potência, que eu acredito que deveria ser uma potência mundial, tanto que na sua própria moeda, assim como o país europeu criou o euro para bater os Estados Unidos do dólar, e falou, o meu euro vale X, se você quer, não quer, e a China está fazendo da mesma forma, tanto que a moeda chinesa praticamente está batendo o mesmo preço do dólar. E a gente aqui sul-americano, que tem tudo que o mundo praticamente tem, a gente tem aqui na nossa área, aqui entre Argentina, Estados, Brasil, Bolívia. A Argentina tem uma das maiores educações do mundo. A Bolívia tem um dos maiores aerodutos é, Né? do mundo, entendeu? E a gente não consegue se tornar uma comunidade forte aqui na América do Sul para bater os grandes lá de fora. Justamente por causa desses conflitos políticos que tem no Brasil, que tem na Bolívia, que tem na Venezuela. A Argentina quebrou praticamente, está tentando se reerguer agora. Talvez se criasse uma moeda só nesse aqui sul-americana, uma moeda forte e fazer, ó, essa moeda minha vale X, seja dólar, seja euro, vale isso. Vocês quer, não quer, negocia entre nós e cresce aqui dentro, mas não se consegue fazer isso. Perfeito. Celso, sua observação é muito importante. E também, sabe que refletiu isso, Celso? Essa desunião. Assim, o Mercosul ele funciona, mas ele poderia ser muito melhor, né? Muito Sim, melhor. muito melhor. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. A União Europeia, ela negociou vacina para todos os países do bloco. Justamente. Por quê? Percebe-se que há uma união. Então, eles não negociaram, deixou lá todo mundo... Não, eles foram em bloco, negociaram em bloco. E Até, aqui... até mesmo, até que eu falei, pessoal, o pessoal falou assim, você é contra o isolamento. Eu falei, não sou contra o isolamento. Se a gente tivesse nesse período que está agora, tivesse fechado o país, que nem a Europeia fez durante 3 meses, e nesse meio tempo, corrido atrás das vacinas, hoje a gente estaria andando para ir livremente como está o Japão. Os Estados Unidos, que bateu recordes de morte, hoje praticamente eliminou. A Alemanha e a Grã-Bretanha, você já pode viajar com um país para o outro sem máscara. Exatamente. Verdade, Celso. Então, e Entendeu? reflete. E veja, se depois vocês quiserem dar profundidade, eu vou deixar lá o site do Mercosul lá. Como tem tentativas para se fazer uma moeda, mas aí tem muita resistência política. A gente não sabe o Sim. que vai, não sabe o que é. Se é porque eu acho, claro, nossa expertise não é economia, né? Mas aqui você falou, se o bloco resolveu o seguinte, a partir de hoje o bloco tem essa moeda. O que fez a União Europeia? Cada país tinha a moeda deles. Não, agora a Não. gente tem o euro. Agora quanto que vale um euro? E vale a mesma coisa. Né? Claro, teve um Verdade. problema lá na Grécia, que não estava administrando bem o dinheiro e etc. Mas o bloco ajudou, né? O país quebrou, mas claro. Né? E aqui a gente realmente poderia ser muito melhor. Né? Nossa torcida é que essa pandemia global tenha, dizem os estudiosos, viu, Celso, Elias e queridos alunos, que essa pandemia revelou que os blocos são muito mais importantes do que eles achavam. Porque Com certeza. a gente tem tudo para ter no nosso bloco, aqui fala do Mercosul, que a gente tem no Brasil, né? Independência, um preço melhor. Para quê? Não é que a gente não quer comprar insumo da China, mas é que aqui a gente pode fazer num preço competitivo, se a moeda fosse única, unificada, né? A gente vai canalizar. Obrigado pelas observações, viu, Celso? Obrigado. Opa. Muito bom, muito boa colocação. Gente querida, então, nós hoje encerramos nosso Trade Zones, blocos econômicos. Semana que vem a gente vai para a nossa reta final, e aí durante a semana tem aqueles recadinhos lá no grupo da sala que eu vou postar provavelmente na quarta ou quinta-feira, para você ficar atento aí à nossa sequência do segmento aqui na reta final do curso. Quero agradecer você aí que participou na nossa sala pelo Google Meet, agradecer o Elias pela presença aqui, estamos juntos aqui presencialmente, tá bom? O ensino híbrido é assim, eu peço desculpas aí por essa adaptação, às vezes de tempo que a gente está mudando de plataforma, né? Mas estamos aqui presencialmente seguindo todos os protocolos de distância, né? Os protocolos recomendados pelo decreto municipal
com a torcida, né, querido Elias, queridos alunos, que a coisa não piore, tá? Né, que a coisa melhore, está chegando o inverno aí. Então, as recomendações que a gente tem que fazer, né? Vamos, infelizmente, quem não está vacinado, e mesmo quem está vacinado precisa tomar cuidado, então vamos seguir nesse sentido. Excelente final de semana para todos, bom final de semana. Elias, um forte abraço, meu querido. Eu queria te abraçar, realmente, né? Mas a gente tem que seguir os protocolos aqui de segurança. Fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana. Eu vou só aqui regulamentar aqui, Elias, para te cumprimentar ali na porta.